Torcedor, para tudo que você estiver fazendo agora, porque o que eu vou te contar aqui é daqueles assuntos que mexem direto com a alma do Corinthians. É polêmica nos bastidores, dívida milionária, pressão em cima da diretoria, desfalques pesados e até mesmo decisões do Dorival que podem mudar o rumo da nossa temporada. Então já vou falar na lata. Se você é fiel de verdade, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e assiste até o fim, porque no final eu quero ouvir a sua opinião sobre tudo isso. E sério, essa é daquelas notícias que vão dar o que falar. E vamos começar com a bomba que explodiu direto da Argentina. O presidente do Talleres, Andrés Fassi, não economizou nas palavras e simplesmente detonou a diretoria do Corinthians. E olha só o que ele disse, abre aspas, é uma vergonha o que fazem esses dirigentes. Eles só pagaram a primeira parcela da compra do Rodrigo Garro, e já são 2 anos com o melhor camisa 10 do Brasil jogando sem pagar o que devem. Fecha aspas. É isso mesmo, fiel. Ele ainda completou dizendo que se fosse na Europa, o Corinthians já teria sido rebaixado por essa dívida. Pesado, né? Segundo Talleres, o timão ainda deve cerca de 5 milhões de dólares, ou seja, aproximadamente 27 milhões de reais. E o pior, a gente sabe que não é a primeira vez que a FIFA coloca o clube na parede. Recentemente tivemos aquele transfer ban por conta do zagueiro Félix Torres, uma dívida de 33 milhões com o Santos Laguna, do México. Agora mais essa novela. E o Fassi não escondeu a indignação. Esses clubes não deveriam estar na primeira divisão. Tem que ser como é na Itália, o espertinho que tem que cair para a segunda ou terceira divisão. Duro ouvir isso sobre o Corinthians, um clube gigantesco e com uma história que nunca deveria se confundir com atrasos e cobranças internacionais. E enquanto a diretoria tenta segurar as pontas fora de campo, dentro das 4 linhas a situação também não está nada tranquila. O Corinthians venceu apenas uma das últimas 10 partidas no Brasileirão, e agora encara um dos jogos mais importantes da temporada contra o Vasco, fora de casa. Dorival Júnior sabe que a pressão é enorme e por isso tem sido cauteloso em cada decisão. Uma delas envolve o recém-chegado Vitinho. Vitinho, que estreou contra o Bahia, ainda não tem condição física para jogar os 90 minutos no ritmo que a equipe precisa. A comissão técnica está tratando o garoto com todo cuidado, porque uma lesão nesse momento seria um desastre. E olha que o Corinthians já sofre com desfalques importantes. Yuri Alberto, Memphis Depay e André Carrillo estão fora. Carrillo, inclusive, pode não voltar mais em 2025 depois da cirurgia no tornozelo. E para piorar, o volante Martínez fraturou a mão durante um treino e também virou baixa. É como se cada dia uma nova notícia chegasse para testar a paciência do torcedor. Dorival, diante desse cenário, não tem escolha, precisa apostar na molecada da base. Breno Bidon já ganhou espaço no meio-campo, Charles vem sendo bastante utilizado. E até os jovens Luiz Gustavo Bahia e André Luiz começaram a treinar com o elenco profissional. É a base carregando o piano em um momento delicadíssimo. Agora pensa comigo, o Corinthians sem Carrillo, sem Martínez, sem Yuri Alberto e sem Depay, vai ter que encarar uma sequência que inclui Brasileirão e, principalmente, as quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E aqui eu já digo, a Copa do Brasil virou a prioridade máxima. Depois de eliminar o Palmeiras, o torcedor acredita que pode pintar um título, mas para isso precisa ter um time competitivo em campo. E aí entra o dilema do Dorival. Como montar uma equipe sem suas principais peças? Contra o Vasco, a tendência é de que a gente veja uma formação diferente, mais compacta, talvez com Ranieri segurando como primeiro volante. Garro tentando armar as jogadas e o ataque sendo um verdadeiro quebra-cabeça. Vitinho deve ganhar minutos, mas ainda não como titular absoluto. Enquanto isso, o clima nos bastidores também não ajuda. A cada entrevista como essa do presidente do Talleres, a pressão em cima da diretoria só aumenta. O torcedor olha para tudo isso e se pergunta, será que a diretoria vai conseguir segurar a bronca? Será que o clube não vai ser punido de novo com o transfer ban? Será que essa dívida com o Garro pode virar um problemão ainda maior? E sinceramente, eu quero abrir meu coração aqui com vocês. É triste ver o Corinthians, um clube do tamanho que é, ser chamado de vergonha, por dirigentes de fora do Brasil. É claro que existe muita política envolvida, muita disputa nos bastidores, mas a gente sabe que dívida é dívida. E enquanto isso não se resolve, quem sofre é o torcedor, que vê o time enfraquecido, sem poder contratar, e ainda sendo motivo de piada. Agora, do outro lado, a gente também não pode esquecer que dentro de campo o Corinthians é gigante. Mesmo cambaleando, mesmo cheio de problemas, esse time já mostrou que pode surpreender. O exemplo mais recente foi contra o Palmeiras,
onde todo mundo achava que a gente ia cair e o Timão mostrou força. Então, não dá para descartar esse espírito de superação que está no DNA do clube. Mas a verdade é uma só: a corda está esticada. A diretoria tem que resolver essas dívidas, o Dorival tem que encontrar soluções dentro do elenco, e a torcida precisa empurrar como sempre fez. Porque se continuar do jeito que está, o risco não é só perder títulos. O risco é ver o Corinthians afundar de vez em uma crise sem fim. E agora eu quero jogar a bola para vocês, fiel. O que vocês acham dessa fala do presidente do Talleres, chamando o Corinthians de vergonha e dizendo que se fosse na Europa, a gente já estaria rebaixado? Vocês acham que o Dorival está certo em segurar o Vitinho e apostar mais na base? E como vocês veem esse momento cheio de desfalques e pressão em cima da diretoria? Deixem a opinião de vocês nos comentários, porque aqui no canal a voz da torcida tem peso. Esse espaço é nosso, é do torcedor que ama o Corinthians e que não desiste nunca. Então comenta, participa, porque eu vou ler tudo e quero saber de verdade o que cada um pensa. E olha só, fiel, a primeira bomba é sobre Ángel Romero. O paraguaio, tão querido por parte da torcida pela identificação com o manto, simplesmente não vai renovar o contrato com o Corinthians. A diretoria já bateu o martelo. Vínculo vai até o fim de 2025, e depois disso, adeus. A verdade é que Romero não conseguiu corresponder em campo. Foram 44 jogos só nessa temporada e apenas 5 gols, além de 3 assistências. Números muito abaixo do esperado, principalmente se a gente lembrar que em 2024 ele teve atuações bem mais decisivas. A pressão da torcida cresceu, a paciência diminuiu, e agora a realidade é dura. Romero já sabe que vive seus últimos momentos no Parque São Jorge. Enquanto isso, o time segue tentando se reerguer depois da derrota para o Bahia dentro da Neoquímica Arena, e já mira o próximo compromisso contra o Vasco no domingo, em São Januário. Dorival vai ter que recorrer à molecada da base, porque os desfalques não param de aparecer. A fase é delicada, e o torcedor sabe que cada jogo tem virado uma verdadeira prova de fogo. Mas se dentro de campo o clima já não é fácil, fora dele a situação é ainda mais tensa. O futuro do diretor de futebol Fabinho Soldado praticamente não existe no Corinthians. Isso porque, independentemente de quem vença a eleição marcada para segunda-feira, dia 25, a tendência é de demissão. O jornalista Jorge Nicola revelou que Fabinho virou alvo de rejeição nas 3 chapas que disputam o pleito. Motivos não faltam. O contrato pesado de Memphis Depay, que custa 6 milhões de reais por mês ao clube. As críticas pelas contratações recentes e até a permissividade dentro do vestiário, que teria aberto espaço para atos de indisciplina. Fabinho, vale lembrar, foi uma aposta pessoal de Augusto Melo, presidente, que acabou sendo empichado. E justamente por essa ligação direta, dificilmente ele vai sobreviver ao novo comando. A eleição terá 3 nomes fortes: Osmar Stabile, atual presidente interino, Antônio Roque Cittadini, um velho conhecido da política do clube, e André Castro, que corre por fora. Mas seja quem for o escolhido, a permanência de Fabinho Soldado parece impossível. Ou seja, fiel, enquanto a bola rola com pressão máxima nos bastidores, o tabuleiro político ferve. Romero de saída, Fabinho com os dias contados, tudo isso num Corinthians que ainda busca estabilidade dentro e fora de campo. E eu quero saber de você, na sua opinião, a saída de Romero e de Fabinho pode ser o início de uma virada positiva, limpando o que não deu certo. Ou só mais um capítulo de crise no Timão? Deixa seu comentário porque eu faço questão de saber o que você pensa. Um abraço apertado e um beijo no coração de cada corintiano e corintiana que ficou comigo até o fim. Tamo junto sempre, na alegria e na tristeza, porque ser Corinthians é isso, é sofrer, é acreditar, é nunca abandonar. Vai, Corinthians!